Deputado Onsan, Senhor Chefe Executivo, Sr. Presidente, caros colegas, o meu tema de hoje tem a ver com fazer face ao envelhecimento profissional. Nos últimos anos, o Governo tem adotado diversas medidas para fazer face aos desafios decorrentes do envelhecimento da população, tem alcançado alguns resultados, mas o aumento do número de idosos, a baixa taxa de natalidade e a esperança de vida mais elevada agravaram o problema do envelhecimento. Segundo as estatísticas, em 2024, a população com 65 anos ou mais atingiu 14,6% e, segundo as previsões, vai aumentar para 24,8% em 2041. Ou seja, 1 em cada 4 pessoas será idosa. Mas, em 2023, o número de idosos superou pela primeira vez o de jovens e crianças um ano mais cedo do que o previsto. Creio que no futuro Macau vai enfrentar o duplo desafio de baixa taxa de natalidade e de superenvelhecimento da população. Logo vão agravar-se os encargos com os cuidados a idosos, nomeadamente com os idosos isolados e incapacitados. Assim, o Governo precisa de tomar medidas preventivas e estudar quanto antes a definição de estratégias inovadoras e diversificadas para fazer face a este problema. Senhor Chefe Executivo, o Plano de Ação para os Serviços de Apoio de Idosos para os próximos 10 anos termina neste ano. O relatório da GELAC propõe o recurso às tecnologias inteligentes para reduzir os riscos de vida para os idosos e prestar cuidados aos idosos isolados. Como é que vai lidar com o envelhecimento da população, nomeadamente em termos de políticas, distribuição de recursos, reserva de quadros qualificados e equipamentos inteligentes, por exemplo, de telemedicina e casa inteligente, para tornar os serviços de apoio a idosos mais convenientes e seguros e melhorar a sua qualidade quantitativa e aliviando a pressão da situação. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, deputado Royansan, obrigado pela sua questão. Há bocado o senhor deputado há bocado falou sobre as estatísticas. Segundo as estatísticas que eu tenho, os que têm mais de 65 anos de idade é de 109.200. Em 2000 mais tarde, daqui para frente, vai subir para 164 mil. Segundo estas previsões, Macau é uma cidade pequena, este número é um bocado avultado. Quanto aos serviços para idosos, e lares para idosos, e com o apoio com as zonas comunitárias, a nossa rede de serviços é muito estável e o alargamento é ideal e consegue satisfazer as necessidades dos idosos. O governo está, neste momento, a definir um plano de 5 anos, que é o Plano de Ação para o Desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos para os próximos 10 anos. A secretária Onam, na próxima reunião do debate setorial da legislação governativa, vai adiantar os detalhes sobre o plano. Sabemos que no Hospital Conde São Janeiro nós temos uma unidade, uma especialidade que é a geriatria, que pode tratar das doenças dos idosos. E também, quanto aos serviços sociais, nós temos unidades que dispõem de serviços para esse. E quanto ao aproveitamento dos idosos, para eles terem uma vida mais feliz, estamos a trabalhar neste aspecto e estamos a disponibilizar serviços integrados. Mas ao falar dos serviços para idosos, não podemos deixar de falar dos recursos de solos e também temos de falar dos centros de diurnos ou centros noturnos. Na zona A, nós estamos a planear a construir equipamentos para os serviços de serviços para os idosos. Quanto aos subsídios, em 2024 é de 600 milhões, ou seja, 3,3% das despesas com os serviços sociais. No futuro, nós temos uma plataforma, estamos a pensar numa plataforma eletrónica para apoiar os idosos, nomeadamente na disponibilização dos recursos e também na partilha dos recursos. No futuro, vamos pensar nisso, que tudo vai ser trabalhado em conjunto. Quanto aos enfermagem, nós temos a Unidade Politécnica de Macau e temos um centro, o Centro Médico de Macau,
que vai fazer face aos desafios acarretados pelo envelhecimento da população. Muito obrigado pela sua questão. Muito obrigado. Deputado Lancinho, obrigado, presidente. Portanto, esta vez vou falar sobre a dificuldade de emprego. Há anos que as férias anuais remuneradas e os feriados obrigatórios em Macau não aumentam. Os residentes dão importância à qualidade de vida e aos cuidados familiares, tal como no programa político de candidatura de chefe também que se encontra mencionado, aumenta o número de dias de férias, o que evidencia que está atento a esta questão, mas que se encontra o plano concreto. Quanto aos serviços, os trabalhos relativos ao emprego nos últimos anos, fazendo com que a taxa de desemprego, muitos profissionais como os médicos, professores, advogados, que têm dificuldades em encontrar um emprego adequado. Mas, tal como os que trabalham em casinos eles estão preocupados com o seu emprego. Portanto, tal como as outras empresas, também há razões de que a falta de experiência e capacidade não vão contratar, especialmente os jovens e as pessoas de meia idade. São problemas mais vistas. Quanto às dificuldades de emprego de residentes, entendo que para além de manter firmeza por interna para as funções de supervisor de casino e motoristas. Portanto, assim, de que medidas dispõe o chefe do executivo para melhorar o regime de férias e a garantia de emprego para promover ainda mais localização dos trabalhadores das empresas de grande dimensão e depois de grande dimensão, sim, para melhorar, promover estes trabalhos. Obrigado. A palavra ao senhor chefe do executivo. Agradeço a questão do deputado Lan. Há pouco também respondi a questão sobre o desemprego estrutural. De facto, o governo também tem assegurado a oportunidade de emprego dos locais e a importação de mãos de obras é apenas para suprir a insuficiência de recursos humanos locais. E temos também de criar condições para os jovens poderem ascender nas empresas grandes ou de lazer. E isto é o rumo a seguir nas nossas políticas. Há bocado também referi que as empresas grandes também têm a responsabilidade social de proceder à colocação profissional e prestar a formação profissional. Em 2024 já fizeram isto e este ano também vão continuar a fazer estes trabalhos. Vamos também estudar a criação da plataforma integrada de formação profissional e vamos ver como é que podemos integrar e organizar os recursos de formação profissional, tendo em conta os setores, a idade dos trabalhadores, e vamos também estudar o aumento de números de dias de licença de maternidade e de férias anuais. De facto, muitas empresas grandes já concedem dias de férias mais elevados do que está previsto na lei laboral. E o CPCS também vai estudar sobre esta matéria. Muitas empresas, mesmo a PME, também concedem 10 ou mais de 10 dias de férias anuais aos seus trabalhadores. Só que pretendemos tornar estas práticas em leis e, assim, vamos avançar com o estudo sobre o seu lançamento. Há que também reunir o consenso da sociedade para que esta medida corresponda à realidade local e à situação econômica e humanística de Macau. Claro que há sempre opiniões diferentes, mas o governo vai avançar com os trabalhos que devem fazer. O governo vai assumir o seu papel e o CPCS é uma plataforma muito importante para a coordenação de três partes, ou seja, governo, setor laboral e setor patronal.
Sabemos que o setor laboral também tem as suas instituições de formação profissional. Deputado Lee Chang-yu. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo. O Presidente Xi salientou várias vezes que a decisão do Governo Central de explorar a Range visa promover a diversidade adequada da economia de Macau e facilitar a vida e emprego. Após vários já foram concretizadas metas de desenvolvimento da primeira fase do projeto da Zona de Cooperação, sendo cada vez maior o número de residentes que vivem e trabalham ali. A estrutura populativa desta zona tem mudado gradualmente. Atualmente, as relações de trabalho desenvolvidas na Zona de Cooperação aplica-se à lei laboral do interior da China, o que não corresponde totalmente ao posicionamento do desenvolvimento desta zona. O objetivo da construção da zona é criar um ambiente de vida e negócios semelhante ao de Macau, permitindo que mais residentes e empresas de Macau trabalhem e iniciem negócios nesta zona. Por isso, a simples aplicação das leis e regulamentos laborais do interior da China não favorece a concretização do referido objetivo. Há que inovar tendo em conta as particularidades da iniciativa e promover uma economia altamente articulada e regras profundamente articuladas entre a zona de cooperação e Macau. Este ano marca o início do 6º mandato do Governo e o início da segunda fase da Zona de Cooperação. Senhor Chefe do Executivo, como é que o Governo vai, em conjunto com Guangdong, promover a produção legislativa laboral autónoma da Zona de Cooperação e criar leis e regulamentos laborais semelhantes aos de Macau e correspondentes ao ambiente de negócios e ambiente internacionalizado desta zona para promover o seu desenvolvimento e enriquecer ainda mais o princípio de um país, dois sistemas? Obrigado. 請行政長官。 A palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela pergunta. Quanto à produção legislativa na zona de cooperação, trata-se de uma parte crucial do desenvolvimento da zona de cooperação, como concretizar o princípio um país do sistema e quanto ao ambiente de comércio e também as normas legislativas de matéria civil. Isto é bastante importante para o desenvolvimento da zona de cooperação. Trata-se de uma legislação básica. Temos várias perspectivas, tem a ver com a segurança e tem a ver com a estabilidade. Por isso, o secretário Andrew Zhang está a promover a construção legislativa na zona de cooperação e porque os regimes no interior da China têm regimes satisfatórios, por isso pode concretizar esses regimes na zona de cooperação. Sim, já temos estes regimes. Por exemplo, na escola a escola Hong Kong, no novo bairro de Macau, sim, também segue-se a legislação laboral de Macau. E se houver conflitos, jurisprudência, por isso temos de estudar esta matéria. Então, como é que posso fazer? Porque ainda estamos a fazer o respectivo estudo, o secretário André Zhang também está a realizar os respectivos estudos com a província de Guangdong, porque na próxima fase tem de clarificar o mecanismo de resolução de conflitos ao nível dos assuntos laborais. Então, quem é que vai produzir esta legislação? Então, a zona de cooperação vai dialogar com as respectivas entidades do interior da China. Deputado Wang Saiman, obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo. Atualmente, muitos bairros comunitários de Macau com características históricas, culturais e arquitetônicas apresentam um encanto único depois de terem sido renovados e revitalizados, o que não só melhora o ambiente empresarial secundante, como também aumenta o grau de conforto dos residentes, atrai os turistas e incentiva o consumo. Porém, a maioria dos bairros comunitários de Macau não é alvo de renovação há muitos anos. São antigos, com uma imagem degradada, o que naturalmente reduz a vontade dos residentes e dos turistas que lá permanecerem e fazerem compras. De fato, muitos bairros comunitários têm características próprias e, se forem transformados em bairros limpos, arrumados, lindos, tornam-se-ão bons locais para a nova geração de turistas e para os residentes.
Pode também dizer-se que se trata de um investimento, já que traz riqueza para a população, melhorando a vida dos moradores e, ao mesmo tempo, impulsionando ainda mais a economia comunitária. Senhor chefe do Executivo, o Governo tem algum plano nesta fase para lançar um projeto específico de revitalização e reordenamento dos bairros comunitários que não fazem parte das zonas turísticas, ao mesmo tempo que se deve melhorar o ambiente dos bairros comunitários, há que atrair os turistas e os residentes para lá passearem e fazerem compras e assim criar mais oportunidades de negócios? Obrigado.請行政 Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Deputado Wong Saiman. Que tem a ver, um assunto que tem a ver com os assuntos municipais, com o embelezamento dos bairros comunitários. E isto tudo para, então, melhorar a qualidade de vida dos moradores daquelas zonas e para o aperfeiçoamento do ambiente de negócios das empresas. Já como vos disse, que vamos criar, então, um grupo de coordenação, um grupo de trabalho para o embelezamento e limpeza urbana. É que temos que, então, embelezar mesmo os bairros comunitários antigos para melhorar as condições habitacionais dos moradores, porque isto também é muito importante para contribuir para o desenvolvimento econômico de Macau. Sabemos que o nosso país tem forças para desenvolver essas tarefas de uma forma muito vigorosa, mas nós também temos os nossos recursos para desenvolver, ou os nossos planos e medidas para, então, desenvolver esses trabalhos. Porque também há já um projeto para o embelezamento de algumas zonas de Macau e os planos já foram arrancados. Por exemplo, zona de Toi San, que tem uma zona com alta densidade populacional, já há parques de lazer e recreativos. Na zona norte, então, já há planos para a zona norte para embezelamento dessas zonas, que tem a ver com, que são planos de IT para, então, melhorar as condições dessas zonas. E se no futuro tiverem mais sugestões, então poderão, então, entregar essas opiniões ao grupo de trabalho para o embelezamento e limpeza urbana. Podemos ver como é que é a cidade de Macau. E a cidade de Macau está dependendo da nossa história, da nossa cultura. É um centro histórico. Agora, se calhar, podemos, então, criar um concurso, uma competição para arranjar alguém para participar no desenvolvimento dessas tarefas. Termino por aqui. Obrigado. Deputado Lamanão, obrigado, Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, para promover o desenvolvimento sustentável de Macau, o Governo está a promover ativamente a diversificação económica e industrial, mas face à pequena dimensão do mercado e os desafios da reconversão económica, os encarregados da educação e os estudantes estão preocupados com perspectivas de emprego em Macau. Os primeiros receiam que os seus filhos tenham dificuldades de ter um bom emprego e de lidar com as mudanças rápidas do mercado de trabalho, assim anseiam que se preparem para enfrentar a nova era da inovação científica e toda. Para concretizar a estratégia de promover a prosperidade de Macau através da educação, a sociedade espera que o Governo invista com mais precisão nos recursos educativos, especialmente em software e hardware e na formação profissional dos docentes, a fim de elevar a eficiência e a qualidade do ensino científico e tecnológico. A longo prazo, a criação de um sistema curricular do ensino científico e tecnológico é muito importante. No relatório das LAD, o chefe executivo refere que se ia empenhar na formação ativa dos quadros qualificados na área de inovação científica e tecnológica, desenvolver estudos sobre o modelo de desenvolvimento de ensino técnico-profissional no ensino secundário complementar e a sua articulação com o ensino superior e reforçar a cooperação profunda com as instituições de ensino superior na área das ciências aplicadas com a empresa. Sr. Chefe do Executivo, tendo em conta as mudanças significativas quer no ambiente, quer no modelo, quer na procura de emprego, como é que se vai promover eficazmente a integração entre a educação e o desenvolvimento dos recursos de ciências e tecnologias para criar um sistema de talentos para que corresponda às futuras necessidades sociais e a construir uma boa base para a modernização educativa de Macau? Obrigado.請行政 Sr. Chefe Executivo,
Deputado Lamlanoy, muito obrigado pela sua questão colocada, que tem a ver com o ensino científico e tecnológico. Ensino ou educação é uma base para o desenvolvimento social. As tecnologias estão a evoluir de dia a dia. Por isso, não sabemos para a próxima semana que tipos de tecnologias vão surgir. E quanto ao ensino, como é que nós definimos o nosso ensino? Há que sempre atender à procura das necessidades de talentos. Por exemplo, quando nós falamos do ensino científico e tecnológico, não podemos deixar de falar dos docentes. E também temos os alunos e estudantes que também temos de prestar atenção. E por isso, quanto à formação e o desenvolvimento, e quanto à formação de novas energias para impulsionar o desenvolvimento social ou o desenvolvimento científico e tecnológico, na próxima fase nós temos de aplicar esforços para isso. Mas como é que nós definimos os planos? Podemos estudar o governo. Claro que deve construir melhor campos inteligentes ou escolas inteligentes ou aproveitar melhor escolas inteligentes para desenvolver o ensino científico e tecnológico. Quanto à escola inteligente ou educação inteligente, quanto a este conceito, já lançamos em 2020 e 2021. E por isso, neste momento, mais de 90% das escolas estão a utilizar uma plataforma para o ensino inteligente. Ou seja, em 2020, 22 e 23, nós lançamos um projeto piloto para apoiar as escolas através dos megadados e da tecnologia de inteligência. E em 2023, existem escolas que já estão a iniciar a adopção do modelo de ensino inteligente. No âmbito das DCEs, este serviço público está a impulsionar com a presença das escolas este tipo de modelo de ensino. E próxima etapa nós vamos tratar como é que nós formamos os professores. Porque quanto ao corpo docente, a configuração também é muito importante. Também a formação também é muito importante. E por isso nós vamos definir planos para os docentes ajudarem a popularização ou a generalização dessa tecnologia inteligente, tendo em conta a situação de desenvolvimento social. Está bem? Deputado Jonathan. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, caros colegas, boa tarde a todos. Ontem falou sobre a diversificação adequada da economia. Há uma diferença entre a realidade. E, segundo a LAS, tem que aumentar os recursos para apoiar o mercado e formar talentos para esta área. E o desenvolvimento destes depende de recursos, portanto, definir a organização industrial e garantir a sua sustentabilidade é uma questão importante que Macau tem que enfrentar. Atualmente, Macau tem muitos terrenos de reserva, nomeadamente canídromo, hipódromo e terras sem finalidade definida e os terrenos recuperados. Segundo algumas opiniões, o Governo deve integrar quanto antes estes terrenos no planeamento urbanístico e definir a respectiva calendarização para que os recursos do solo se articulem com a diversificação económica. Mas atendendo às características das indústrias 1+4, o Governo deve proceder à atribuição razoável dos valiosos terrenos e reservar espaços para instalações desportivas, espetáculos e de novas indústrias. Sim. Senhor Chefe do Executivo, de que planos dispõe o Governo para a revitalização dos terrenos em condições para serem aproveitados a curto prazo? Quantos aos terrenos com planos de médio e longo prazo, por exemplo, os terrenos, como é que vai garantir o seu desenvolvimento em conformidade com a necessidade das indústrias nos próximos 10 a 20 anos? Como é que se vai, mediante planeamento científico e execução eficaz, garantir se esses recursos de solos contribuem efetivamente para a diversificação económica e a competitividade de longo prazo? Obrigado. Da palavra, o senhor chefe do Executivo, agradeço a questão do deputado Zhang. De facto, reserva de terrenos, planeamento urbanístico, de facto, o deputado Zhang já... peço desculpa, é o deputado Lang. E também já responder. Posso também divulgar informações sobre terrenos que dispomos,
recuperamos 85 terrenos com uma área de 108 km². E nós também temos aterros e, portanto, 3,5 mais 4,5 no total, 5,5 km². Já utilizamos 200 mil hectares. E, de facto, o senhor secretário Tam também está a avançar com o planeamento urbanístico, que é alvo da auscultação pública da sociedade. Também há terrenos sem finalidade definida. Mas temos sempre de reservar alguns terrenos para não definir a sua finalidade. Por exemplo, temos de utilizar terrenos para parques industriais ou parques de investigação e desenvolvimento. E depois, temos também algumas reservas de terrenos e quando não for definido a sua finalidade, mas estas reservas de terrenos têm sempre a sua utilidade. Não consigo dar uma resposta quanto ao planeamento para próximos 10 a 20 anos, mas tendo em conta o desenvolvimento social, vamos em conjunto pensar sobre a sua finalidade, tendo em conta também o plano diretor, porque se for necessário, no futuro podemos também alterar a finalidade já definida. Temos também 5,5 km² de terrenos e só utilizamos 5 milhões. Temos 2 terrenos grandes para ser utilizados, tendo em conta o desenvolvimento econômico. Sim, sim, deputado José Pereira Coutinho, caros colegas. Vou alterar um bocadinho, tal como já foi respondido muitas perguntas, mas antes de mais gostaria de falar sobre os nossos os 600 mil milhões de reserva, portanto, que são quanto ao receita bruta, que tem variados números. Portanto, aqui aumentaram, quanto à receita bruta mensal, aumentou de 6,8% e 0,8% face aos mesmos períodos de 2004. Portanto, gostaria de colocar esta questão, se vai aumentar sobre estes os vales, o cartão com participação pecuniária para suportar as pequenas e médias empresas e depois para as famílias. Portanto, muitos dos jovens estão a trabalhar a part-time e não têm um trabalho a tempo permanente. Será que o chefe executivo possa depois implementar um regime para regular o trabalho de part-time e depois também para alterar a lei laboral, portanto, para tratar assentos sobre os subsídios de turnos? Portanto, estes são os problemas de longo prazo. Portanto, espero que tenha atenção sobre. E depois também para os trabalhadores da função pública, os da primeira linha, que muitas das vezes têm que levar dinheiro para o serviço, porque muitas das vezes os motoristas têm que pagar por si próprio determinados montantes. Obrigada. Tem a palavra o senhor chefe executivo. O deputado Pereira Coutinho colocou várias questões, 3 ou 4. Quanto ao cartão de consumo, trata-se de uma medida extraordinária, especial. Durante a pandemia foram implementadas 3 rondas, que foram de 8 mil e 3 mil. Sim, trata-se de uma medida especial. No caso de calamidade, por isso, trata-se de situações diferentes.
Quanto ao cartão de consumo, qual é o objetivo deste cartão de consumo? Será que aumentou o consumo? Ou seja, atribuindo os 5.000, então será que queríamos saber qual o objetivo e qual a finalidade do cartão de consumo? Por isso podemos estudar e ponderar. E quanto aos funcionários públicos, a atualização dos vencimentos dos funcionários públicos, já falei, por isso agora não vou repetir, porque os funcionários públicos, ou seja, por exemplo, cada carreira, quando talvez não é quando afasta da realidade, não é uma coisa boa, porque as associações dos funcionários públicos têm várias opiniões quanto aos benefícios e regalias dos funcionários públicos. Por isso, temos de ponderar, ou seja, tendo em vista o desenvolvimento a longo prazo e quanto também a sustentabilidade desses recursos. Quanto ao recurso da reserva financeira, quando não há os juros não são altos e se houver risco ao nível da economia, despendemos ao longo dos 3 anos 160 mil milhões. Eu posso fazer as contas. Agora prevemos um orçamento de 20 mil milhões por mês. E se as receitas do jogo, brutas do jogo, não atingir esse valor, e se for apenas 15 mil milhões, temos 30,2 mil milhões das despesas com os funcionários públicos. E quanto às despesas indispensáveis, descontando 93 mil milhões das receitas do jogo, brutas do jogo, ou seja, calculando que é 7 a 12% do imposto profissional, por isso, da coleta e depois aqueles 144 mil da dedução do imposto, por isso temos de tomar em consideração os diversos setores, temos de ponderar sobre a situação na sociedade. Por isso, para diferentes setores da sociedade e diferentes cargos da sociedade, pode chegar a alcançar a harmonia social, e só assim é que poderá alcançar e trabalhar de uma forma inclusiva. Obrigado. Deputada Tchassama, obrigada. Presidente, excelentíssimo senhor chefe executivo, o tema de hoje é apoiar o desenvolvimento profissional dos jovens e criar mais oportunidades de emprego. O emprego dos jovens emprega essa nossa tese. Durante a visita de Macau, o presidente Xi disse: espero que o governo da Raia e os diversos setores da sociedade prestem mais atenção aos jovens, criando melhores condições de ambiente para o seu crescimento, desenvolvimento e concretização das suas ambições. O desenvolvimento dos jovens tem implicações com o futuro, mas os jovens continuam a enfrentar vários desafios, nomeadamente nos estudos, emprego, empreendedorismo e na aquisição, entre os quais destaca na questão do emprego. Nos últimos anos, o governo tem se empenhado na promoção, desenvolvimento e diversificação adequada da economia, mas as indústrias emergentes ainda não estão bem desenvolvidas e oportunidades de emprego estão instáveis, o que leva muitos jovens a ponderar fatores como os rendimentos e espaço de promoção, acabando por optar por trabalhar no exterior, o que resulta na perda de quadros qualificados locais, desfavorecendo o desenvolvimento social a longo prazo. Para promover eficazmente o emprego dos jovens, o Governo deve adotar medidas de apoio mais concretas, por exemplo, reformar o mecanismo de aposentação dos funcionários públicos para libertar mais vagas de emprego para as novas gerações, a fim de ultrapassar as questões vigentes sobre a mobilidade da equipa de funcionários públicos. Estes são apenas os primeiros passos. O mais importante é saber como é que estas políticas podem realmente beneficiar os jovens. O Governo deve ainda aprofundar a cooperação com a Grande Bahia e com as empresas locais, tendo em conta os perfis de jovens profissionais de formação profissional, oportunidades de estágios e emprego, e divulgar regularmente os resultados para assegurar a conclusão das políticas. Relativamente
Relativamente a futuros jovens, não se deve fazer castelos no ar. O Governo deve tomar a iniciativa de ouvir as vozes das novas gerações, responder atempadamente às suas necessidades reais, prevendo mais espaço para o seu desenvolvimento. Assim sendo, gostaria de perguntar ao chefe executivo, para evitar a saída dos jovens devido à falta de oportunidade de emprego, como é que o Governo vai aumentar a capacidade de emprego das indústrias emergentes e, quanto à promoção da articulação de emprego com a Grande Bahia, que medidas vão ser adoptadas para garantir os jovens locais sejam prioritariamente beneficiados, concedido aos jovens por ser de habilitações médicas e com ambição a um palco mais amplo para o seu desenvolvimento operacional. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Deputado Chesai Wang. Sim, sobre os jovens, há bocado, o desenvolvimento profissional jovens, já falamos há bocado. A Grande Bahia, zona de cooperação, então são espaços para então o desenvolvimento profissional dos jovens. A visão dos jovens tem que ser então liberalizada. Agora, a educação dos jovens, a profissionalização também são fatores importantes. As nossas indústrias de Macau não conseguem então satisfazer as necessidades do desenvolvimento profissional dos jovens. Agora, temos que diversificar o desenvolvimento profissional dos jovens, aproveitando as vantagens desses dois locais. Por isso, nesta ocasião, sim, tenho que agradecer a sua sugestão, a sua pergunta, porque é que agora vamos, então, atribuir um subsídio mensal de 5.000 patacas aos jovens que vão trabalhar na Grande Bahia. Porque depois de um curso de especialização, então há que encontrar um espaço para o desenvolvimento da sua carreira profissional. E para conseguir carreira profissional é ainda necessário fazer um estágio, que é muito importante. Agora, também temos que ver a nossa estrutura econômica e, tendo em conta isto, então sabemos que há muitos funcionários públicos em Macau, 30 e tal mil trabalhadores, e depois ainda temos muitos trabalhadores no setor do jogo, 10 mil mais ou menos, e depois há trabalhadores importados, etc. Agora, ainda há pessoal do setor financeiro e ainda outros nos outros setores de outros setores específicos. Agora, os jovens. Para os jovens de Macau, então vamos conceder um subsídio então para os jovens que vão então trabalhar na Grande Bahia. E as vagas também, vamos aumentar as vagas, que são 520 vagas, e vamos aproveitar as condições das regiões vizinhas, tentando então criar oportunidades para o desenvolvimento profissional dos nossos jovens. Excelentíssimo Senhor Chefe, Senhor Presidente, caros colegas, boa tarde a todos. Notei que o relatório das LAG apresenta um grande plano para a construção do Parque Industrial de Investigação Científica e Tecnologia de Macau, com grande importância para a promoção da diversificação adequada da economia e ainda políticas e sugestões brilhantes como o aproveitamento das funções da Plataforma da Cooperação Internacional de Macau e a maximização das vantagens do forte apoio da pátria e do desenvolvimento de conjuntura entre Macau e Anjin para atribuir empresas tecnológicas de alta qualidade no interior da China e projetos tecnológicos de ponta do exterior para se estabelecerem em Macau, bem como o lançamento de políticas específicas de apoio para garantir a respectiva implementação. Sr. Chefe Executivo, a apresentação do referido plano assenta num novo conceito de desenvolvimento, como se vão ser aproveitadas as vantagens do princípio de um país dos e as vantagens institucionais da Plataforma Internacional de Macau, conjugando-as com o espaço industrial da zona de cooperação. Solicito a Vossa Excelência que preste esclarecimentos detalhados sobre isto para que os diversos setores saberem qual é a intenção, a estratégia e o rumo da política do parque. Obrigado. Sr. Chefe Executivo, deputado Choki, obrigado pela sua questão colocada. Quanto ao Parque Industrial de Investigação Científica e Tecnológica de Macau, ontem, foi um conceito que foi lançado ontem, quando fez a leitura de Schlags. O principal ponto que nós ponderamos é que Macau está fora da auditória da China, é uma região administrativa especial e como as tecnologias evoluem de dia a dia e por isso temos vantagens. O que nós pensamos é recorrer às nossas vantagens próprias, nomeadamente aproveitar espaços estratégicos no âmbito de
investigação científica e tecnologia de Macau. O que nós pensamos é esse aspecto, mas se conseguimos ou não aproveitar as nossas singularidades e vantagens especiais para captar as empresas do exterior e também ajudar as empresas no interior da China para sair para fora. E todas as empresas que acabei de referir reunir, concentrar cá em Macau. Isto é muito importante e por isso o senhor secretário para a Economia e as Finanças, ou seja, o senhor secretário Tai, no seu âmbito, na área da tutela dele, dispõe de um grupo de trabalho e vai proceder à coordenação interna sobre o assunto e mais ainda vai tomar como referência as experiências do interior da China e de Hong Kong. Hong Kong também fui. Visitei o Parque Industrial de Hong Kong para ver como é que nós impulsionamos o desenvolvimento da tecnologia de alto nível. Por exemplo, quanto à produção, podemos recorrer à Yeda Hanshin. A UCNTM recentemente organizou assuntos que têm a ver com a tecnologia. Quanto à produção, escolheu a cidade de Zhongshan para implantar para criar a sua linha de produção. O que mais é importante aqui neste aspecto é o governo de orientar o desenvolvimento de investigação científica e tecnologia de Macau. O próximo passo, vamos ver as necessidades das empresas de investigação ou de inovação. E próximo passo, vamos ver como é que vão estar a ser aproveitadas e daqui para frente é que nós pensamos nas políticas de imposto. Hussein, sim. O que vou falar sobre tem a ver com promover o desenvolvimento da alta qualidade do turismo cultural de Macau. Durante a visita por ocasião do 25º aniversário do retorno de Macau, o presidente Xi reconheceu os resultados alcançados por Macau no desenvolvimento cultural e no intercâmbio e cooperação com o exterior e deu instruções claras para aproveitar as vantagens do cruzamento cultural Oriente-Ocidente, promover o intercâmbio cultural, contar bem as histórias de Macau e da China e demonstrar a aprendizagem mútua entre as civilizações chinesa e ocidental. Essas instruções fornecem orientações claras para o desenvolvimento cultural e o intercâmbio com o exterior. Assim, senhor chefe do Executivo, como é que as zonas integradas do turismo e cultura propostas pelo governo vão contribuir para o desenvolvimento cultural e o intercâmbio com o exterior, seguindo as orientações do presidente Xi? Que papel vão desempenhar no enriquecimento do Centro Mundial de Turismo e Lazer e na construção da base? Obrigado. Da palavra ao senhor chefe do Executivo. Agradeço a questão do deputado Chen Hussein sobre como é que podemos criar uma base para o intercâmbio e a aprendizagem mútua entre as civilizações, diferentes civilizações. Sim, nós também propomos a criação de um bairro internacional turístico e cultural integrado, com o objetivo de reunir as forças de todas as partes, promover estes trabalhos. Este ano vamos avançar com os trabalhos de duas partes, ou seja, podemos discutir a sua concepção e depois sobre a seleção de um lugar para este bairro. Essencialmente, vamos ter em conta a cultura chinesa e depois o intercâmbio entre as diferentes culturais. No nosso país, todas as províncias têm museus, por exemplo, a província de Xianxi, Henan, etc. Há vários museus. Por exemplo, em Xi'an também há um patrimônio. Neste sentido, vamos ver se podemos colaborar com o país para
convidar os grupos artísticos para vir cá para realizar espetáculos. Nas LAG também mencionei isto. E eventos desportivos, podemos contar com as concessionárias do jogo para sua realização. De facto, também está em curso uma conferência mundial na área da economia. E assim, este Bairro Internacional Turístico e Cultural Integrado, vamos proceder a seu planeamento e a sua construção. De facto, este projeto corresponde ao posicionamento de Macau enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer e também base cultural. Também corresponde ao desenvolvimento de Macau. E espero que possamos contribuir para realizar este projeto. Deputada Lang Kay, sim, Sr. Chefe Executivo, nos últimos anos o Estado tem dado grande importância ao desenvolvimento do desporto integrado à construção de um novo país como potência desportiva na Estratégia Nacional. Macau também respondeu ativamente a essa estratégia, considerando o desporto como um pilar importante para a diversidade económica e empenhando-se na sua construção como cidade desportiva. Este ano, pela primeira vez, Macau, na qualidade de uma das cidades organizadoras, vai organizar, conjuntamente com a província de Guangdong e Hong Kong, a 15ª edição dos Jogos Nacionais. Assim, em articulação com o espírito das duas seções e com expectativas e políticas favoráveis do país em relação a Macau, o Governo deve promover o desenvolvimento diversificado na indústria e do desporto e construir Macau como uma cidade desportiva com influência internacional. Assim, Senhor Chefe Executivo, como é que Macau pode aproveitar o efeito transbordante dos Jogos Nacionais para reforçar a sinergia entre as competições e as indústrias e aprofundar o modelo de integração intersetorial do desporto mais? Macau pode ponderar em criar, por exemplo, um circuito temático turismo cultural dos Jogos Nacionais que conjuga o desporto com as indústrias culturais e criativas, o turismo, a saúde e outros elementos, formando uma cadeia industrial diversificada que converte os fluxos traduzidos pelo desporto em estímulos ao desenvolvimento e promova o desenvolvimento global do desporto local. Espero que no futuro Macau possa aproveitar a experiência da organização dos Jogos Nacionais em Guangdong e Hong Kong para reforçar a cooperação desportiva com outras cidades da Grande Baía, criando uma biosfera da indústria desportiva. Macau deve também aproveitar as vantagens da plataforma entre China e os países de língua portuguesa para aprofundar o intercâmbio de desporto com outros países, apresentando um novo cartão de visita através da diplomacia desportiva e contribuindo assim para a inovação e estratégia nacional de potência desportiva, onde do princípio um país, dois sistemas. Muito obrigado. Tenho resposta do Sr. Chefe Executivo. Obrigada pela pergunta da deputada Lang. Este ano vamos realizar a 5ª edição dos Jogos Nacionais e também a 12ª edição dos Jogos Nacionais para Portadores de Deficiência e a 9ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais. Em Macau, vai organizar 7 modalidades, 5 modalidades nos Jogos Nacionais e 2 dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais. Por isso, vamos colaborar com Hong Kong e a província de Hong Kong para organizar essas modalidades e queremos aproveitar esta oportunidade com as cidades da Grande Baía e também os países de língua portuguesa para coordenar, ou seja, promover o desporto mais e também com os setores sociais e com as cidades da Grande Baía, através da organização destes jogos, porque antes temos de realizar vários trabalhos preparatórios, porque é turismo mais desporto. Por exemplo, em 2025, vamos realizar algumas atividades de turismo
por forma a incentivar o turismo e as atividades com exposições e convenções ligadas ao tema de turismo mais desporto, por forma a promover essas atividades e ações. Na Grande Bahia vão ser organizadas várias atividades de basquetebol, também entre jovens, intercâmbio entre jovens no âmbito do basquetebol, e o Instituto de Desporto também tem prestado apoio à organização dessas atividades e também com os setores sociais para promover essas atividades, não só no basquetebol, mas também no futebol. A nível de cooperação internacional com os países de língua portuguesa, através da plataforma de língua portuguesa, será feita esse intercâmbio. Em 2025, vamos convidar os atletas de natação para vir cá fazer um estágio, treinos, e também vamos promover, ou seja, na Comissão do Desenvolvimento das Competições, e a próxima fase vamos, ou seja, o Instituto de Desporto e também as associações de desporto vão organizar em conjunto para, ou seja, a realização desses jogos, por forma a realizar competições e de intercâmbio. É isso. Deputado Zhang Qinchong. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo. Sim, ontem falou sobre a construção de um hub de transporte aéreo internacional de Macau na margem oeste do Rio das Pérolas. É uma iniciativa muito auspiciosa que reflete o planeamento científico a longo prazo. Recentemente, com o arranque das chamadas tarifas recíprocas dos Estados Unidos da América, a conjuntura geopolítica internacional tornou-se mais complicada. E o contexto internacional com que o nosso país e a RAIEM se confrontam vai causar mudanças profundas e notórias, sendo que a conjuntura do comércio externo é suscetível de se alterar. Macau tem um único aeroporto internacional na margem oeste do Rio das Pérolas. Assim, há que, neste novo contexto, tirar proveito das vantagens do direito do tráfego internacional de Macau para atrair mais companhias aéreas de renome para se estabelecerem em Macau. A construção do referido centro modal é de grande importância para o país e para a RAIEM. Assim, o Sr. Chefe do Executivo, face à nova conjuntura do comércio global, como é que o papel de Macau como hub de transporte aéreo pode ser reforçado? Como é que se vai aproveitar a referida construção para facilitar a melhor integração de Macau no desenvolvimento global do país? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Deputado Zhang Qinchong, pelas questões colocadas. O aeroporto de Macau foi construído, entrou em funcionamento, foi construído em 2095. Depois acho que também há dirigentes do nosso país que chegaram a inaugurar o nosso aeroporto. De 1995 até agora são 30 anos. Já passaram 30 anos. Agora tenho alguns dados. No ano passado, o volume de carga então já excedeu, bateu o recorde, atingindo das 100 mil toneladas de mercadorias. Da Etiópia, a carga da Etiópia, que já chegaram em Macau. Trata-se de Espanha, também, carga da Espanha, uma rota direta
E isto é muito importante para o transporte aéreo na margem oeste do Rio das Pérolas, porque tendo em conta os aviões de carga dos outros países conseguem chegar a Macau, sim, dizem que é só da Etiópia, mas conseguindo desenvolver esse trabalho, já sabemos qual é o volume de carga de mercadorias que podemos então enfrentar. Ora, margem oeste do Rio das Pérolas, tendo em conta a nossa situação geográfica, temos as nossas vantagens. Não há mais Porto Chungsan, Yangon, Gwanghwamun, até Fassan, e depois Maoming, Chamgong, não há nenhum porto. Por isso, podemos aproveitar as nossas vantagens no que diz respeito ao transporte aéreo, porque já celebramos 50 acordos no que diz respeito ao transporte aéreo. Mais ainda, estamos a expandir ou realizar obras de expansão do nosso aeroporto. E depois também já há obras que estão a ser realizadas em Hanqing. Depois, mais ou menos 2 anos, as obras vão concluir, vão acabar. E depois o nosso desejo é aumentar a capacidade do nosso aeroporto internacional de Macau, aumentando os voos internacionais. Do meu ponto de vista, acho que Macau tem o seu estatuto singular e também tem as suas vantagens e é muito importante para as estratégias nacionais. Ora, tendo em conta o desenvolvimento nacional, tendo em conta o nosso desenvolvimento próprio, acho que como as obras já foram iniciadas, já estão a ser realizadas, então na próxima fase, então vamos desenvolver as obras em Hanqing e depois no próximo passo, então ver quais são as nossas vantagens em relação aos recursos de Zhuhai. Porque no futuro próximo podemos então aproveitar as energias desse porto em Hanqing para então elevar o nosso estatuto. Ora, sendo uma das aterros, mais ou menos 2 anos, e depois a carga pode ser arrancada, pode ser desenvolvida em curto espaço de tempo, porque as cargas chegam normalmente à noite e depois ainda não estamos saturados nesta vertente e tendo em conta o desenvolvimento nacional, espero que todos possam envidar esforços para então criar ou construir este porto de transporte aéreo internacional de Macau. Obrigado. Deputado Panchão, obrigado, Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, caros colegas, boa tarde a todos. No primeiro relatório das LAG, ontem o novo governo apresentou uma série de iniciativas políticas importantes, inovadoras e pioneiras que são muito convergentes e refletem plenamente o novo estilo de determinação e empenho deste governo na reforma. Entre elas, dei mais atenção à construção da cidade universitária de educação internacional de Macau e Hanjin, proposta pelo chefe executivo. Eu reconheço fortemente esta construção e penso que é a concretização da decisão da terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China de construir um local de concentração internacional de talentos no alto nível e de concretizar o espírito dos importantes discursos do Presidente Xi proferidos durante a sua visita a Macau em dezembro do ano passado. No relatório das LAG já foram divulgados os conceitos básicos e os princípios orientadores da construção dessa cidade universitária. Em termos de dimensão e volume de construção, a cidade universitária deve ser uma tarefa importante do governo durante um período longo de tempo. Gostaria de pedir ao Sr. Chefe Executivo que fizesse uma apresentação sobre as dificuldades e os desafios que essa construção poderá enfrentar, sendo a cidade universitária um projeto promovido pelo governo. Qual é o papel que as respectivas instituições do ensino superior, públicas e privadas de Macau, podem desempenhar? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, deputado Panchão, obrigado pela sua questão levantada. De facto,
Cidade Universitária de Educação Internacional de Macau e Hanqing foi incluída no nosso plano. E quanto à compra de terrenos e ao arranque das obras estão a decorrer. Este, de fato, é necessário e, de fato, vai necessariamente ocorrer. Disse o senhor deputado que vai montar um local onde local de agregação de quadros qualificados internacionais de alto nível. Isto coaduna com o nosso lema de desenvolver talentos qualificados. Em primeiro lugar, nós vamos recorrer ao MAC para impulsionar os nossos trabalhos. Por quê? Porque nós temos romper muitas barreiras definidas nos regimes ou contidas nos regimes. De acordo com o regime no interior da China, as universidades no exterior não podem criar as suas instituições no interior da China diretamente. Só através do protocolo é que podem criar essas instituições no interior da China. E por isso, em primeiro lugar, nós vamos recorrer ao MAC para criar instituições no interior da China. E, em primeiro lugar, vamos ver como vão ser os trabalhos impulsionados por o MAC. Em 2028, o campus vai entrar em funcionamento e quanto às especialidades, as academias, temos a Academia de Medicina, por exemplo, de Biologia, de Tecnologia, vamos trabalhar nestas vertentes. O que mais importante é a qualidade internacional. Nós temos as vantagens de captar algumas instituições de ensino superior internacionais para entrar na ilha de Hanqing. Outro aspecto, nós temos de pensar nas nossas instituições de ensino superior públicas. Nós temos a Universidade Turística. É possível esta universidade de cooperar com as instituições de ensino superior da mesma cariz no internacional para criar suas instituições na ilha de Hanqing, para formar talentos, para satisfazer as necessidades de talentos de Macau, porque nós sabemos que Macau tem como posicionamento a transformação de Macau em um centro de turismo de lazer a nível internacional. A UCTM está também trabalha muito bem nisso. O que nós pensamos é que, em primeiro, encarregamos uma instituição pública de ensino superior para trabalhar nisso. Isto é viável para dar um arranque, porque em termos de recursos, em termos globais de recursos e na aplicação de recursos é muito forte, é muito capaz de fazer isso, e por isso temos de aguardar pelos resultados aplicados para esta instituição pública de ensino superior, e depois, na segunda fase, é que nós vamos ver como é que nós conseguimos interagir com as instituições privadas de ensino superior para a criação, tal como o senhor deputado disse, de uma cidade universitária de educação internacional de Macau e Hanqing. Muito obrigado. Deputado Chen Chamon, obrigado, Presidente, excelentíssimo senhor chefe executivo, caros colegas, boa tarde a todos. Segundo o relatório do trabalho do Governo de 2025 do Conselho de Estado, ao mesmo tempo que conhecemos os resultados alcançados, devemos estar conscientes de que o mundo está a enfrentar uma mudança que nunca se viu nos últimos 100 anos e a evoluir depressa. O ambiente externo está cada vez mais complexo e severo e é fraca a força motriz para o crescimento económico mundial. Há ainda muitos fatores, ou seja, o agravamento do ultraliberalismo e protecionismo e as tensões geopolíticas que afetam as expectativas do mercado global e a confiança no investimento, agravando os riscos de volatilidade dos mercados internacionais. Assim, é preciso implementar políticas financeiras mais proativas e políticas monetárias moderadamente relaxadas e fazer bem ao mesmo tempo a combinação de políticas. Perante um ambiente externo complexo e imutável, acrescido do impacto dos 3 anos da epidemia, a economia de Macau está a passar de um processo de duplo ajustamento cíclico e estrutural e a força motriz para a recuperação global da economia precisa de ser reforçada. O desempenho da exportação dos serviços turísticos integrados está pior do que o esperado e é necessário aumentar a confiança de ambas as partes de oferta e procura no mercado interno.
Senhor chefe executivo, o governo deve melhorar ainda mais o ambiente de negócios para reduzir os gastos do tempo associado aos procedimentos administrativos que as empresas têm nas operações de negócios e lançar mais políticas e medidas concretas para apoiar as micro, pequenas e médias empresas na elevação das suas capacidades para enfrentar os desafios e desenvolverem de forma sustentável. Como é que isto vai ser feito? Obrigado. Senhor chefe do Executivo, agradeço a questão do deputado Chan Chak-mun quanto ao ambiente de negócio para as BME. Já sabemos que é necessário aperfeiçoar o seu hardware e software. Nomeadamente quanto aos diplomas legais e também procedimentos administrativos. Em termos de software, de facto já respondemos a um grupo de trabalho interdepartamental para a revisão de diplomas legais sobre exploração comercial, que também está a trabalhar, e o secretário Zhang também já fez uma lista de diplomas legais a rever. E desde que os diplomas legais o permitam, então, e desde que não se afeta, por exemplo, a proteção ambiental ou a segurança, então podemos rever e alterar estes diplomas legais. E este grupo de trabalho interdepartamental, sim, ao rever estes diplomas, vai recorrer ao regulamento administrativo ou leis, depende em conforme o caso, mas a maioria dos problemas pode ser resolvido através de regulamento administrativo. Para a próxima sessão, deve ser o senhor secretário Zhang vir cá para discutir as LAC na Assembleia. E só agora é que sei que os senhores diretores dos serviços também podem dar respostas às questões. E assim vamos aportar a forma de melhoramento do ambiente de negócios. Temos também diferentes comissões, serviço one-stop e também plataforma para empresas e associações. Vamos ver como é que podemos encurtar o tempo para estes procedimentos administrativos. Por exemplo, tal como aquele grupo de coordenação de obras viárias. Então, as entidades privadas também já podem requerer, apresentar pedidos e, próxima fase, vamos aproveitar tecnologias inteligentes para aperfeiçoar, optimizar estes procedimentos. Podemos também tomar como referência a prática de outras regiões para, assim, quebrar as restrições jurídicas. De qualquer forma, temos de assegurar, por exemplo, segurança contra incêndio e proteção do ambiente, etc. E o governo vai prestar apoio às empresas, por exemplo, ao nível de apoio financeiro. Vamos colaborar com as empresas. Temos também lançado muitas isenções fiscais. E assim já temos políticas, isenções fiscais para apoiar as empresas na sua exploração comercial. Portanto, para o próximo passo, então, as PMEs têm que proceder a sua reconversão e valorização para reforçar a sua capacidade comercial. E o governo vai prestar todo o apoio. Deputado Yao Tempeu, obrigada, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, caros colegas, boa tarde a todos. O envelhecimento da população de Macau está a acelerar, prevendo-se que nos próximos 20 anos a proporção dos idosos com idade igual ou superior a 65 anos aumenta de 14,8% em 2004 para 20,9% em 2041.
O atual governo tem se empenhado no aumento dos benefícios para os idosos, incluindo a pensão e subsídio para idosos e no reforço dos serviços de saúde e de apoio à habitação, para responder às necessidades sociais decorrentes do aumento da população idosa. No entanto, o futuro da economia de Macau continua incerto. A fonte das receitas públicas é única e as despesas indispensáveis são elevadas. Assim, como concretizar o princípio referido nas LAG de melhorar a qualidade de vida da população de forma pragmática, o melhor possível e dentro das suas capacidades, por forma a criar um nível de bem-estar da população que assente em base sustentável, merece a nossa atenção. Senhor Chefe do Executivo, face ao aumento contínuo da população idosa, à estagnação ou até à redução das receitas das finanças públicas e ao aumento das despesas indispensáveis, o Governo já definiu, com base nas previsões da população idosa, um plano sistemático que inclui os benefícios para os idosos e o Fundo de Segurança Social, assegurando o desenvolvimento sustentável dos benefícios sociais. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Presidente. hành政長官 Tem a resposta do chefe do executivo. Obrigada pela pergunta do deputado Elton Pires. É uma questão que preocupamos, ou seja, a sustentabilidade dos benefícios sociais. Quanto às despesas indispensáveis, envolvendo centenas de milhões, por isso não vou agora repetir. Em 2041 vai haver um aumento de 20,9%. Por isso, estamos a enfrentar uma grande pressão. Por outro lado, também queria partilhar quanto aos dados. Até finais de 2041, os capitais com segurança social vai atingir 99,5 mil milhões. Isto consegue satisfazer, altamente vai ser suficiente, porque os investimentos são estáveis, pois tem a ver com os depósitos, por isso 60% são poupanças confortáveis. E quanto aos benefícios sociais, quanto ao aumento, sim, dizem respeito de poupanças bancárias. Sim, pois tratam-se de poupanças em dinheiro, mas também dizem respeito às obrigações. Por isso temos que prestar atenção que no âmbito da segurança social há que prestar atenção. Por isso, na próxima etapa, temos de ponderar duas questões. Primeiro, tem a ver com o Fundo de Previdência Central obrigatório e, tal como o exemplo da Hong Kong, para resolver a proteção de segurança, pois isto é uma garantia após a aposentação. Então, quanto às contribuições, agora é de 90 patacas por mês. Isto não consegue satisfazer, pois é como de nada essas contribuições, porque não consegue suprir ou cobrir as despesas de segurança social, porque isto envolve 5 mil milhões. Não consegue cobrir essas despesas. Sim, não sei, porque as contribuições em Macau temos esta base, por exemplo, porque saímos o princípio é um país dos sistemas e temos um Centro Mundial de Turismo de Lazer. Por isso, para as futuras gerações, o que temos de ponderar sobre isso, porque também temos de ver com a situação económica, porque atualmente consegue dar resposta, mas só que se nos próximos anos dezenas de milhões, então consegue satisfazer, porque
as flutuações no mercado, oscilações no mercado, talvez não consiga dar resposta. Por isso, quanto à segurança social, quanto às receitas de segurança social, temos de ponderar. Deputada Song Peck-Hay, obrigado, Presidente, senhores e senhora. Portanto, desde ontem e da laje e depois tudo o que foi dito respondeu às necessidades e depois trouxe, portanto, e na conjuntura de desenvolvimento nacional e para uma diversificação adequada da economia de Macau em articulação com o novo posicionamento de Macau mais Hanjin. A guerra RAEM tem que preparar para as necessidades e pensamento básico em unir os esforços de todos os setores para fazer face às mudanças do ambiente externo. Mas seja qual for a mudança, Macau deve manter-se estável e pois só um ambiente estável é que pode enfrentar e procurar mudanças. No meio das mudanças, Macau apresenta problemas novos e antigos no seu desenvolvimento, como a estrutura industrial ulterior e a estrutura económica, justamente. O equilíbrio entre a garantia de emprego e a abertura de desenvolvimento e investimento da população e a falta de forte motriz para o desenvolvimento. Tudo isto merece uma avaliação global e uma resposta científica por parte do governo, que deve fazer uma reforma aprofundada para o longo prazo e adoptar uma direção e uma forma correta para resolver os riscos e conflitos, guiando Macau para o desenvolvimento estável e sustentável. Senhor Chefe Executivo, 2025 é o ano de elaboração da 15ª edição do Plano Quinhental do país e do terceiro Plano Quinhental Macau. Então, como é que o Governo vai reforçar o planeamento do desenvolvimento científico, a articulação com as necessidades da Estratégia Nacional para promover o desenvolvimento de alta qualidade de Macau através de uma reforma abrangente e aprofundada? A população e os talentos são a chave para o desenvolvimento. Assim, vai o Governo reforçar o planeamento demográfico, lançar medidas específicas para atrair e formar talentos, para criar um novo capítulo para o desenvolvimento de Macau? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, senhora deputada Song Peck-Hay. Ou seja, temos que criar talentos e atrair talentos. Então, podemos, através de vários programas, plano de carreira dos estudantes, então, para conseguir atingir esse objetivo de formar talentos e para, então, a diversificação adequada da nossa economia. Sabemos que a formação de talentos começou há 2 anos e já estamos em segunda fase do desenvolvimento dos respectivos planos e a terceira fase. Quanto ao planeamento dos talentos, já estamos na terceira fase de estudo, na fase de estudo do terceiro planeamento. Desde agosto de 2023 até no mês passado, 2070 e tal, fizeram o pedido. Ora, estão na lista 570 e tal alunos, ou seja, tentamos então atrair talentos. O plano está a ser desenvolvido. Depois de um determinado prazo, vamos então fazer a revisão. Em Hong Kong também também há este plano. Agora, a formação de talentos, o MAC, MAS, as outras universidades, quanto aos cursos, então, já são mais diversificados e específicos, tendo em conta os sectores de Macau. Então, temos a Universidade Turística para os cursos da vertente de turismo e, anualmente, finalistas de secundário também para o interior da China para frequentar os cursos de formação. Ou seja, há cursos em Macau e há cursos no interior do nosso país. Ora, em Hong Kong também há 200 mil a 300 mil talentos que aderem ao plano. Não é atrair só por atrair. Há que ter uma plataforma para atrair talentos. Atraindo para além de atrair, temos que manter os talentos em Macau. Não basta atrair, não basta talentos chegar a Macau, porque semanalmente também dou a minha autorização e depois há
talentos mesmo. Agora, depois da sua entrada em Macau, será que temos espaço para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua carreira? Porque não se pode entrar em Macau e depois ficar, ficar sentadinho sem fazer nada. Agora, normalmente as autorizações é só para 3 anos e se não conseguir fazer nada, se não conseguir encontrar emprego, então há que ir embora no 4º ano, sair de Macau no 4º ano. Agora, o mais importante é ter uma plataforma. Depois da entrada desses talentos, qualquer dia eles saem de Macau. Há 2 ou há 3 anos ouvi falar sobre as experiências dos outros países, ou seja, cientistas chineses dos outros países que chegaram a Macau e que como não havendo condições, então não ficaram em Macau e saíram. Agora, podemos então aproveitar as nossas ações de formação, as nossas e os recursos das regiões vizinhas para então desenvolver esse trabalho, nomeadamente da estratégia 1+4. E temos que incentivar a lançar medidas de incentivo e temos que construir plataformas. O mais importante, ter uma oportunidade e depois os talentos veem que há oportunidade porque há uma plataforma, então ficam. E por isso é que temos que ponderar, tendo em conta os diversos cursos das diversas vertentes. Deputado Leilão Bom, obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, oferece no relatório das LAR deste ano a adopção contínua de uma série de políticas de apoio à população, o que em certa medida contribui para aliviar os encargos financeiros. Mas para além das certas medidas beneficiarial limitadas, são raras as outras políticas de apoio aos trabalhadores locais. Em particular, a economia de Macau encontra-se numa fase crítica de reestruturação e ajustamento e os trabalhadores enfrentam uma dimensão de poder de compra e um pesado encargo de vida, pelo que o Governo deve continuar a reforçar a sua atenção e apoio. Está em falta em Macau uma definição clara do working poor, mas tal situação existe. De fato, existe cerca de 261,5 mil trabalhadores locais, a maioria dos quais têm de lidar com a pressão no local de trabalho e, ao mesmo tempo, de suportar os encargos financeiros das suas famílias, tais como as despesas relacionadas com os meios de subsistência dos pais, a educação dos filhos, as despesas de habitação, etc. Face à pressão da vida, mesmo os trabalhadores que oferem salários superiores ao rendimento médio mensal sentem-se dificuldades, para não falar dos mais de 10 mil que oferem salários inferiores ao rendimento mensal, ao que terem a aguentar por si próprios uma grande pressão. É de referir que o Governo aumentou a percentagem do limite máximo de restituição de impostos para o ano de 2018 e o ano de 2019, passando de 60% para 70%, e o limite máximo do montante passou de 14 mil para 20 mil patacas, de modo a aliviar a pressão de vida dos residentes que enfrentam atualmente. Sou da opinião que, tendo em conta a situação real da sociedade de Macau, o Governo deve considerar novamente a adoção de medidas pertinentes para reforçar o apoio aos trabalhadores. Assim, Sr. Chefe do Executivo, vai o Governo aliviar novamente as medidas de redução e isenção de impostos de taxas para este ano, por exemplo, aumentar a percentagem ou limite máximo da restituição de imposto profissional dos residentes, ou recorrer a outras formas eficazes para aliviar a pressão financeira dos trabalhadores e aumentar o seu poder de compra, alargando a procura interna e mesmo impulsionando a economia em prol do bem-estar do público em geral. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, deputado Leilão Bom, obrigado pela sua questão colocada. É uma questão que visa para lutar mais pelos direitos e regalias dos trabalhadores em global. Ao bocado, eu já falei sobre os impostos. Agora, a fonte de impostos é um bocado restritivo, um bocado restrito. Nós temos taxas, as receitas provenientes dos impostos de jogo, temos investigações em despesas com investimentos de capitais e contando com receitas provenientes dos impostos profissionais. Por exemplo, os funcionários também pagam muitos impostos, porque há um certo controle. Também temos a contribuição predial. Por exemplo, o foro, juntamos isto tudo, fazemos uma soma, ou falamos dos impostos profissionais. Não são muitas pessoas que pagam impostos profissionais. Agora, a taxa de impostos profissionais já varia entre 7% a 12%. É uma taxa de imposto profissional definida de forma escalonada. Posso dizer agora que na SLAG diz assim
que vai cobrar menos 30% de imposto de profissional. Agora, quanto ao rendimento coletável, é de 144 mil patacas. E agora nós temos medidas de devolução de imposto profissional que ronda de 60% que foi cobrado. E podemos ver que aqui que vamos devolver o imposto pago em 2023, que é 60%, mas no máximo só 14 mil patacas, com vista a aliviar os encargos dos residentes ou dos cidadãos. É uma medida fiscal para aliviar a pressão, mas será que nós temos de ponderar de aliviar mais ou lançar medidas fiscais? Porque se aliviar muito vai ter... se há situações que geram muitos prejuízos para os cidadãos, temos de mesmo pensar. Mas agora vamos ver mais um pouco tempo para ver a situação económica de Macau, porque se quer avançar com medidas de isenção fiscais ou de alívio fiscais, este ano, nas minhas LAC, quanto às medidas de alívio de isenção fiscais, ainda me lembro que quanto ao taxas para a transmissão de propriedades, não houve qualquer mexida. A contribuição predial, nós isentamos 3.500 patacas. Conseguem fazer uma consulta, próxima etapa, próxima vez, ou na próxima sessão, pode perguntar ao secretário Tai. Se eu agora ler tudo sobre os montantes estão em cima do papel deste documento, em cima da mesa. Deputado Leila, uma pergunta ao senhor secretário Tai, porque as finanças é uma unidade que está na dependência do senhor secretário Tai. Pergunta, não há problema. Ele pode adiantar informações, mas temos de atuar com pragmatismo, porque eu conheço os meus amigos, que alguns também são funcionários, não, porque os funcionários também é uma profissão que oferece muito salário, e verdadeiramente que aqueles que pagam impostos já são poucos, e agora temos de devolver 14 mil patacas de imposto profissional pago por contribuintes, e por isso temos de pensar bem nas medidas. Deputado Cicala, obrigado, Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, no seu importante discurso preferido no ano passado, o Presidente Xi salientou o novo posicionamento de Macau, mas Shenzhen e os critérios de 3 verificações de 3 observações na avaliação dos trabalhos, o que demonstra que Macau tem de assumir maior iniciativa e responsabilidade na exploração e construção de Hanjin. Sim, o Sr. Chefe Executivo atribuiu grande importância a este assunto e, atendendo às tarefas do desenvolvimento da Hanjin, às questões existentes, às necessidades das indústrias e às preocupações dos residentes, apresentou no relatório das LAC a ideia de apostar em 7 aspectos para promover a construção da zona de cooperação, em relação ao qual quero manifestar o meu apoio e reconhecimento. Tendo em conta o chefe executivo, os novos critérios de nova desenho, gostaria de perguntar ao chefe se vai rever os indicadores das tarefas relacionadas com a definidas na segunda fase do projeto geral de construção e de operação. Como é que vai proceder a integração e melhoramento das medidas de apoio a indústrias, ao emprego e ao empreendedorismo da engenharia já lançadas e a lançar os respectivos procedimentos de candidatura para as políticas serem eficientes e proativas, concedendo mais facilidades às pessoas, as empresas e pessoas. Obrigada. Sim, senhor chefe do executivo, obrigado, a senhora deputado Xi. Bela questão colocada sobre a zona de cooperação. Tal como disse o presidente Xi Jinping, a zona de cooperação visa ajudar Macau. E nos últimos 3 anos, a sua construção foi promovida de forma muito acelerada, tendo em conta os objetivos definidos. E para a próxima fase, vamos também acelerar os respectivos trabalhos. De facto, há bocado também já responder às questões relacionadas, e o secretário Zhang vai assumir o papel de liderança para coordenar a comissão executiva e também a comissão de gestão. O secretário Zhang está a fazer planos sobre isto.
E o governo central dá muita atenção à construção da zona de cooperação da segunda fase. E, portanto, também estamos a avançar com os respectivos trabalhos. Esperamos que possamos contar com os esforços de todos e, em cooperação com o governo, possamos ter um desenvolvimento econômico melhor. Podemos, assim, ter um espaço com condições ideais para habitação e para viver. E quanto àquele parque industrial de investigação e desenvolvimento científico e tecnológico, de facto, tal como foi referido no relatório da SLAC, aquelas empresas já registradas, então têm também de instalarem-se na zona de cooperação. Não é só abrir empresas só para abrir. Não é como empresas offshore. Basta ter o registro, então, para obter os benefícios. Não é assim. Estas empresas registradas têm de se instalar na zona de cooperação, porque já investimos muitos recursos financeiros e também de pessoal. E agora temos aquele modelo de gestão da primeira linha e a segunda linha já foi implementada há anos, então temos de rever e avançar com os trabalhos posteriores. E quanto aos pormenores, podem perguntar ao senhor secretário. Obrigado. Deputado Lamilton, obrigado, Presidente. Excelentíssimo Chefe Executivo. Recentemente, vários trabalhadores locais das regiões do jogo que trabalharam há cerca de 10 anos nos bastiões foram notificados respectivamente da rejeição dos seus contratos de trabalho sem justa causa. A direção da empresa afirmou que eles não cometeram qualquer erro, nem tiveram mau desempenho, mas mesmo assim foram despedidos sem lhes dar qualquer oportunidade de transferência para os outros postos. A empresa pagou nos termos da lei de indenização e restrição estes trabalhos, só que todos eles têm mais de 50 anos e não têm elevadas habilitações, portanto dificilmente conseguem encontrar um novo emprego devido à atual situação económica. Mas alguns jovens locais admitiram-se dos seus postos de trabalho para participarem no plano específico de emprego, mais formação e valorizarem profissional. Plano esse que foi organizado pela DSAL em colaboração com os funcionários do jogo. No entanto, após o início de funções da concessionária, verificaram que as ações de formação não estavam de acordo, nem eram executadas conforme o plano e antes do termo do período experimental 3 meses, as concessionárias cessaram o respectivo contrato sem que tivesse havido qualquer erro por parte dos trabalhadores, das quais alegaram apenas que a ação ocorreu dentro do prazo período. Os interessados apresentaram o caso, mas esse afirmou que a sua função neste plano era apenas de internar, não podendo assim fiscalizar o concessionário. Após a epidemia, o número de nas 6 concessionários de jogo aumentou constantemente, atingindo 32 mil no final do ano passado. Se fizermos uma comparação entre setembro de 2024 e dezembro de 2022, o número de trabalhadores locais aumentou apenas 2%, mas o número de trabalhadores não residentes aumentou 67%. Portanto, este aumento, as concessões de jogos dependem sem justa causa dos trabalhadores locais, menosprezando as leis laborais e as responsabilidades. Sr. Chefe Executivo, o novo governo deve cumprir a lei e o espírito contratual, portanto, deve fiscalizar as 6 concessionários do jogo para assegurar nos termos legais o emprego e as oportunidades de promoção dos trabalhos locais, reduzir claramente o número de TNR e definir um limite máximo de proporção entre eles e os trabalhadores locais, devolvendo verdadeiramente os postos de trabalho aos residentes. Obrigado. Hành trưởng Kun. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela pergunta, deputado Lamilton. Sobre as 6 concessionárias do jogo, colocou uma questão que em 2022, de dezembro, e número de setembro de 2024, fez uma comparação desse valor muito detalhada. E quanto às concessionárias, os trabalhadores das concessionárias do jogo, os trabalhadores locais e não residentes, temos de ver porque em 2024 o número de TNRs em comparação com o valor de 2022, claro que houve um aumento significativo, porque em 2022 era o período da pandemia, o período mais difícil. Alguns trabalhadores, TNRs, já deixaram de exercer suas funções,
Mas quanto aos locais, que eu tenho muitas reservas, e fazendo uma comparação, no final do ano passado já divulgamos que houve uma recuperação económica ao nível do setor do turismo, que a recuperação já alcançou os 90% antes da pandemia. Por isso, queria dizer que em finais de 2019 a população empregada era de 281 mil e em 2024 houve um aumento para 286 mil e em 2022 era de 186 mil e em finais de 2024 182 mil. Ou seja, não significa no período pós-pandemia que houve um aumento significativo dos TNRs, como temos mais de 39 milhões de turistas e com a recuperação económica já alcançamos 80% dos valores de 2019. E quanto à população empregada, não só local e também dos TNRs, temos de ver, tendo em conta a situação real, por isso poderá resultar aos respectivos aumentos. E a questão colocada pelo deputado Lamberto, se os TNRs dos 6 concessionários do jogo têm de seguir as regras e têm de proceder à respectiva formação dos trabalhadores locais para os cargos de média e de elevada classe. Mas quanto à suspensão, temos de prestar também atenção. Em 2019, ao haver a localização de quadros médios e superiores de gestão para os trabalhadores locais, mas em fevereiro de 2025 já alcançou 90% a localização local, ou seja, já alcançou os 90%. Por isso, no futuro, podemos ver que os quadros médios e superiores, qual a proporção entre os locais e os não residentes. Por isso, vamos incentivar ou exigir que haja uma maior progressão dos trabalhadores locais. E uma segunda questão, os 6 concessionários do jogo há que proceder à formação dos trabalhadores locais, porque poderá haver perdas ou saídas de trabalhadores, por isso há que reforçar a respectiva formação, mas também temos de seguir aos certos princípios. Não só a importação de TNRs, não só os concessionários, isto visa suprir a insuficiência de trabalhadores locais, por isso não poderá afetar os trabalhadores locais. Por isso, o governo vai de certeza proceder à respectiva fiscalização. Temos de fazer bem esses trabalhos. Em 2022 até 2024, o número de TNRs atingiu 29 mil, em comparação com dezembro de 2019, houve uma redução de 4.500 trabalhadores. Por isso, em finais de 2024, de certeza houve um aumento significativo. Por isso, tendo em conta as exigências objetivas, por isso, as 6 concessionários do jogo, tendo em conta nas atividades comerciais e também quanto aos benefícios, aos impostos ou quanto à captação de trabalhadores. Por isso, trata-se de um setor bastante importante, por isso há que respeitar as exigências objetivas. Por isso, não temos de dar prioridade à contratação de trabalhadores locais. Por isso, se não for racional e recorrer às medidas não racionais para rescindir os seus trabalhadores ou para despedir os seus trabalhadores, então vamos prestar atenção e tendo em conta caso a caso
Por isso, se os trabalhadores não se adaptar-se e têm de mudar de profissão, então as associações de formação, o governo vai proceder à respectiva ponderação, ou seja, recorrer à plataforma de formação por forma a apoiar na transformação ou para a mudança das profissões. Por isso, vamos, tendo em conta, se for temos de ponderar se se trata de se é de boa fé ou não, ou se há ou não indenizações legais, mas isso permite, através de formação, para mudar as respectivas profissões ou carreiras. Obrigada. Deputada Lachonha, obrigada. Presidente, Excelentíssimo Sr. Chefe, todos os anos dependem-se elevadas somas do erário público na realização de grandes obras e infraestruturas em Macau e isso tem sido feito sem interrupção nos últimos 10 anos. É claro que estas obras impulsionam o PIB e conseguem manter um certo número de postos de trabalho, mas muitos dos recursos humanos e das indústrias a montante e a justante não são efetivamente, portanto, as empresas e os trabalhadores locais não são beneficiados. Na verdade, as obras nas vias públicas são participadas por empresas locais e até florescente por todo o lado, mas afetam gravemente o normal funcionamento da sociedade, prejudicam o ambiente comercial. Por outro lado, o problema do envelhecimento dos bairros antigos é grave e o número de edifícios velhos continua a aumentar, atingindo uns milhares. Mesmo com o apoio financeiro do governo, o ritmo de otimização e inovação urbana não é satisfatório e não contribui para a melhoria do ambiente habitacional e comercial, com queda de reboço nas paredes exteriores e explosões e incêndios nos incêndios, transformando-os em bombas dispersas pela cidade que podem rebentar a qualquer momento. Tendo em referência às experiências do interior da China e Hong Kong, os seus governos recorrem ao erário para incentivar os residentes a participarem em projetos de reparação e reconstrução de edifícios e a otimização nos bairros comunitários e incentivar as empresas, a construção civil e a consultoria a criarem comissões administrativas nos edifícios antigos dos três nãos. O objetivo é a valorização do edifício, a melhoria do ambiente, a diminuição do mercado e o aumento dos postos de trabalho, formando um verdadeiro ciclo interno económico. Pelo exposto, sugiro ao chefe executivo que tome como referência as experiências das regiões vizinhas e estude o reforço do apoio financeiro aos edifícios, mas com vista a ajudar os residentes a melhorarem as suas condições de vida e o ambiente comunitário, como será o plano de orientação e como se poderá tirar melhor proveito das funções de Macau Renovação Urbana SA para, em colaboração com o setor rural, virar o foco das obras nas vias públicas para os trabalhos de promoção e reparação e renovação dos edifícios. Assim, nós esperamos que possam ter menos obras nas ruas e transformar para melhoria e transformar ou melhoria portanto, tal como os de Hong Kong, têm um plano que utilizaram alguns milhões de patacos. Obrigada. Hành政長官。 Senhor Chefe Executivo. Sim, obrigado, senhora deputada Lo Choi-yin. Sobre a reparação dos edifícios. Sim, devem ser edifícios construídos há mais de 30 anos, há 40 anos. Temos muitos edifícios com esta idade, entre aspas, e há muitos edifícios situados na Praia do Manduco. Na Zona Norte, não muitos edifícios com essas condições, mas há mais edifícios antigos na Praia do Manduco e na Zona Central de Macau. São edifícios com alguns pisos. Ora, o mais importante de tudo é salvaguardar ou prevenir riscos de incêndio nesses edifícios, porque esses edifícios são propriedade privada e estão sob o direito privado. E por isso há restrições. O governo, como é que podemos então nesse processo então intervir? Porque para além do fundo de reparação predial, porque já temos um fundo de reparação predial, não é? Já está a funcionar há uns anos. Então, até março de 2025. Então, já houve 6.078 pedidos, agora 4.300 edifícios envolvidos. E, por isso, a senhora deputada, as questões levantadas pela senhora deputada, já temos vindo, então, o que eu posso dizer é que já
temos vindo a desenvolver os respectivos trabalhos, ou seja, 4.300 edifícios, então já conseguiram apoio do Fundo de Reparação Predial, envolvendo um montante de 660 milhões de patacas. Agora, e quanto a SAM e a SAM, também concederam apoios e, com isto tudo, conseguiu resolver parcialmente os problemas desses edifícios antigos. Agora, incentivamos, então, os proprietários desses edifícios, dessas frações privadas, edifícios de direito privado, para, então, envidar esforços para reparar os seus edifícios recorrendo ao Fundo de Reparação Predial. Tratam-se de... Agora, quanto à reconstrução desses edifícios, com 30 anos ou 40 anos de idade, então temos que ponderar sobre isto, porque em Hong Kong, normalmente, as empresas privadas é que vão, então, comprar esses edifícios e depois é que vão reconstruir. Agora, sobre isto, sobre a lei da renovação urbana, também há regras para isto e também há medidas de isenção fiscal, também há isenção de pagamento das despesas com as licenças. Tratando-se de um direito privado, também houve casos com sucesso. Será que a Macau Renovação Urbana poderá, então, com novas ideias, ou seja, apoiar e em conjugação com as empresas privadas para, então, ver quais são os edifícios antigos em que podem, então, ser alvo de desenvolvimento ou de reconstrução? Ora, já atribuímos algumas isenções no que diz respeito à celebração, na parte da celebração dos contratos, etc. E isto tudo é bom para toda a sociedade de Macau, para a população de Macau. Agora, também ponderamos sobre uma articulação ou coordenação entre a Macau Renovação Urbana e as empresas privadas no que diz respeito à reconstrução desses edifícios. Quanto a licenciamentos e isenções fiscais, então, já temos apoio para, então, apoiar ou melhorar a qualidade da vida das pessoas, eliminando os riscos decorrentes desses edifícios que estão nessas condições. E o governo quer mesmo avançar com esses trabalhos. Está disposto. Obrigada, Presidente. Excelentíssimo Senhor Executivo, da Zona de Cooperação criada há 3 anos alcançou os objetivos da primeira. Na segunda fase, com cada vez mais residentes e empresas de Macau nessa zona, aumentaram os litígios transfronteiriços em matéria civil e comercial, abrangendo disputas contratuais, proteção da propriedade intelectual, direitos e interesses laborais, entre outros. Nessa zona, aplicam-se principalmente as leis de interior da China, assim é notório o problema da articulação na aplicação de transfronteiriças leis, reconhecimento mútuo de provas e cooperação judiciária. No relatório das leis apresentado ontem pelo chefe executivo, sublinha-se a promoção reforçada na construção da zona de cooperação e a maximização do papel coordenador do grupo de liderança para a promoção da construção dessa zona, a fim de estudar e elaborar políticas e diplomas legais relevantes para apoiar a construção da mesma. Promover a articulação das normas jurídicas em matéria civil e comercial da zona de cooperação em Macau e em alinhamento aos critérios internacionais e proceder à racionalização de diplomas legais que restringem a vida, o emprego e o empreendedorismo dos residentes de Macau nessa zona e que são desfavoráveis. Senhor então, em causa dos diplomas legais da rainha, há bocado apresentado sobre estes diplomas, a sua articulação, portanto, vai ser definida leis e regulamentos e que vai originar situações de que haja a integração dos dois. Portanto, como é que vai promover estes trabalhos? Obrigado. Sr. Chefe Executivo, deputado Wong Fai, obrigado pela sua questão levantada. A deputada é advogada, é mesmo profissional de direito, tem qualificação, tem experiência, primeiro graduado na Faculdade de Direito de UMAC, não é? Ainda me lembro que já respondi há bocado que o regime de zona de cooperação é muito importante. É um aspecto como revelar um princípio, um país, dois sistemas, porque a criação
desse regime é muito importante para o desenvolvimento da zona de cooperação. Esta opinião é muito importante. Eu solicito ao senhor deputado pode trocar opiniões com os operadores do setor para encaminhar essas opiniões para mim, porque é benéfico, e também pode apresentar as suas opiniões ao senhor secretário Tai, porque um país dos sistemas traz acarreta condições vantajosas para nós. Próxima fase, nós temos um grupo de zona de cooperação, grupo de liderança para a zona de cooperação. A última vez, ainda me lembro que temos de pensar. Temos uma proposta de lei cá neste hemiciclo que é sobre o ensino não superior no futuro. Temos de pensar. Sabemos que a jurisdição é do interior da China, da ilha de Hanxin, que neste momento ainda é, mas em matéria civil e comercial, como é que nós procedemos uma interligação, uma articulação ou sincronização? Isto é muito importante. Aí um dos ministérios vai pensar, na ilha de Hanxin vai pensar nisso. E quanto aos docentes que trabalham na ilha de Hanxin, qual é a lei competente que invocamos ou aplicam? Vamos, pensamos como é que nós articulamos a lei. E como é que nós procedemos a uma articulação a partir de diferentes domínios. Próxima fase, vamos estudar nisso. Quanto aos regimes na zona de cooperação, os operadores do setor jurídico ou de direito, ou os profissionais liberais já conhecem muito bem o que está a acontecer na ilha de Hanxin e conhecem muito bem os regimes no interior da China. São qualificados nisso e, por isso, solicito ao senhor deputado e os operadores de direito que contribuem mais para a segunda fase de desenvolvimento da zona de cooperação. Muito obrigado. Deputado Chanelab. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo. Na sessão da divulgação do espírito das duas sessões deste ano, Vossa Excelência afirmou que ia prosseguir os princípios de assistência rigorosa, políticas favoráveis e descentralização de recursos e apoiar de forma precisa os idosos, as crianças, os portadores de deficiência e os grupos vulneráveis, canalizando recursos para os mais carenciados e os idosos. Assim, ao longo dos 25 anos que se seguiram ao estabelecimento da ARAI, houve um grande desenvolvimento do setor de saúde pública e nenhum cidadão ficou sem assistência médica devido a problemas financeiros. E são cada vez mais diversificados os cuidados de saúde gratuitos, permitindo que os cidadãos beneficiem dos frutos do desenvolvimento econômico. Mas os recursos humanos dos serviços de saúde aplicaram de cerca de 2.000 para cerca de 5.000 trabalhadores, passando a ser a entidade da função pública com mais pessoal para além das forças de segurança. Há dias, o Hospital Macau Union ativou os serviços médicos privados e roubou até a tigela de arroz, a vacinação, serviço que dá pouco lucro aos médicos privados. O Governo adoptou um modelo de aquisição de serviços junto de muitas associações médicas sem fins lucrativos e hospitais privados, mas o mais triste é que 1/3 da população não utiliza o programa de comparticipação dos cuidados de saúde, a última gota d'água anual da salvação dos médicos privados. Senhor Chefe Executivo, os médicos privados são ou não considerados como um grupo vulnerável, longamente oprimido pelas medidas convergentes de cuidados de saúde gratuitos? Se a resposta for afirmativa, o Governo vai prosseguir aos princípios de assistência rigorosa, políticas favoráveis e descentralização de recursos? Obrigado. Senhor Chefe do Executivo, agradeço a questão do deputado Chan Yek-lap. Esta questão do deputado Chan Yek-lap, ou seja, foi apresentado pelo deputado em representação do setor profissional e trata-se de uma questão que merece o nosso estudo e discussão. Questão colocada e expectativas da população, como é que podemos equilibrar entre as duas coisas? Enquanto deslocamos-nos
nos paros comunitários, muitos residentes apresentaram as suas expectativas ou solicitações sobre os cuidados de saúde e apoio e também distribuição de recursos, etc. Há muitas solicitações neste sentido. Se a memória não falhar, o diretor Loic Long também disse-me que os recursos na área da saúde, ou seja, o investimento do governo ocupa 80%. Peço-vos também para apurar. É verdade, é assim. Porque sabemos que o governo disponibiliza cuidados de saúde gratuitos para idosos e também para crianças. Sim, o que disse o deputado Chan Yek-lap é verdade. Porque o nosso sistema de saúde, basta olhar para as nossas despesas para a área de saúde, que atinge 12 milhões de petacas. E temos apenas uma população de 570 mil residentes. Então, mais de 100 mil petacas por ano. E também por cada residente. Agora, temos de aproveitar bem o Hospital Macau Union para encaminhar casos para este hospital. De facto, isto pode também afetar o setor privado. Mas tendo em conta a proporção de investimento de recursos na área de saúde e tendo também em conta a expectativa da população, temos de fazer bem os nossos trabalhos. Como é que podemos optimizar isto? Como é que podemos mobilizar o setor privado e também instituições médicas privadas para dar resposta às necessidades da população. Claro que há sempre residentes que não beneficiam dos cuidados gratuitos e têm de recorrer às instituições médicas privadas. E há pessoas que não utilizaram os vales de saúde. De facto, os vales de saúde visam ajudar as instituições médicas privadas, afastando as instituições médicas subsidiadas. E, portanto, após o lançamento deste programa, ou seja, agora também há subsídio para a formação de pessoal médico, profissionais de saúde, e este ano os vales da saúde vão aumentar para 700 petacas, atingindo as despesas de 500 milhões de petacas. Portanto, acredito eu que são os 570 milhões dos residentes a que vão recorrer às instituições médicas de Macau. Assim, sim, é verdade que alguns residentes não utilizaram estas vales de saúde e também pretendemos, com estas vales de saúde, ajudar as instituições médicas de saúde e médicos privados. Por exemplo, no âmbito de desenvolvimento profissional, o governo vai lançar também ações de formações para elas. E vamos também estudar o lançamento de políticas para o seu apoio. Será possível a triagem dos doentes crônicos para médicos privados, etc. Então, o senhor deputado também pode dialogar com a secretária para ver como podemos apoiar os médicos privados
para ter um espaço de desenvolvimento e de sobrevivência em prol da resposta às expectativas da população e também da sociedade. Obrigado. Hoje, 32 deputados já colocaram as suas questões e o chefe executivo responderam todas. Em nome da Assembleia Legislativa, agradeço pela presença do Sr. Secretário e também agradeço pela presença dos membros do Conselho Executivo e dos secretários. Então, declaro terminada a reunião de hoje. Muito obrigado.